Olá, meus irmãos, salve Maria! Eu sou Fábio, faço parte da congregação da Paróquia Nossa Senhora do Brasil, aqui em São José do Rio Preto, São Paulo. Nós estamos, mais uma vez, em um momento devocional. Isso mesmo, nosso momento devocional, onde partilhamos aí as histórias dos santos, onde estamos aí partilhando a palavra de Deus. Foi o que aconteceu, no nosso último encontro, porque nós estamos no mês da Bíblia. Nós estamos no mês de setembro, no mês da Bíblia. E a igreja nos pede que no mês de setembro nós meditamos uma palavra, ou um evangelho, uma carta, ou um livro do Antigo Testamento. A igreja nos pede a estarmos meditando nesta graça, esse aprofundamento. E esse ano, no mês de setembro, foi nos proposto a estarmos meditando a carta aos Gálatas. É isso, cartas aos Gálatas, onde vamos agora estar meditando, estar falando um pouquinho dessa carta aos Gálatas. Quem está aí nos descrevendo é Paulo, Paulo, apóstolo do Senhor. E eu convido você agora, neste momento, a estar junto conosco, no Entre Mais Que Amigos, Entre Mais Que Amigos. Eu estou aqui, você está aí. Nós estamos todos unidos, meus irmãos. Eu convido você agora a pegar a sua palavra, a palavra do Senhor, a palavra que nos ilumina, a palavra que nos liberta. Eu convido você agora, neste momento, a estar aí, pegando a sua palavra e vamos estar meditando um pouquinho aqui, do que o Paulo vai nos dizer nessa carta aos Gálatas. Enquanto você aí se levanta do sofá, não sei como é que você está aí, eu vou aqui estar rezando um pouquinho. Dá um tempinho para você pegar a sua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá? Vamos agora estar meditando essa carta aos Gálatas. Para você que pegou a sua Bíblia aí, você que pegou a sua palavra, lá em Gálatas, no capítulo 5, vamos estar falando aqui agora um pouquinho do que Paulo nos trouxe, nesse trechinho, nesse versículo aí, nesses versículos deste capítulo 5. E Paulo, na verdade, ele descreve aos Gálatas, Gálatas que era uma galáxia, onde ali foram várias regiões, não é tipo assim uma cidade, era uma galáxia onde Paulo fundou, várias comunidades ali naquela região. E nesta região onde Paulo já tinha passado, onde Paulo já tinha deixado um conhecimento, da doutrina, um conhecimento da igreja, daquilo que o Senhor revelou a Paulo, porque Paulo era um pecador. Paulo era aquele que perseguia a igreja. Vamos ver lá em Atos, no capítulo 7. Paulo era aquele que queria matar os cristãos, perseguindo os cristãos. Vai dizer que Paulo, na morte de Estevão, pegou os destroços de Estevão ali, a roupa de Estevão, ali, o seu manto, colocou aos pés de Paulo, responsável por aquilo que aconteceu ali, onde Estevão foi morto apedrejado. Paulo era um verdadeiro perseguidor da igreja, matando todos os cristãos. E Paulo se converte, vamos ver lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a conversão de Paulo, onde uma luz engrandeceu ali a sua vida ali, engrandeceu ali onde que ele passava. Vai dizer que foi num cavalo, mas ninguém se sabe. E nisso Paulo se converte, e Paulo vai levar a palavra de Deus, levar o conhecimento daquilo que foi revelado pelo Senhor, daquilo que foi revelado pelo Jesus, a essas redondezas. E durante essas redondezas estava a galáxia, estava aí onde Paulo escreve agora carta aos Gálatas, porque era aquelas regiões, só era aquelas regiões onde estava ali, foram fundadas ali, muitas comunidades, onde Paulo ele se passava, deixava ali o seu rastro, realmente foi um profeta de Deus. E nisso
durante a primeira passagem que Paulo teve aqui nessa região aos Gálatas, Paulo tinha falado uma coisa e que quando Paulo voltou, né, pela segunda vez, vai nos dizer ali os estudos que Paulo ele ficou em Éfeso, provavelmente ali entre 53 e 57 depois de Cristo. Ele ficou ali em Éfeso, das passagens que ele passou pela galáxia, e Paulo já tinha ensinado algo para aquelas pessoas. E neste momento os Gálatas estavam vivenciando não aquilo que Paulo ensinou. Estava fazendo os prazeres da carne, fazendo a vontade deles. Igual nós, muitas das vezes, nós queremos fazer a nossa vontade, mas não aquilo que a igreja nos pede, não aquilo que a igreja nos ensina. Paulo ensinou uma coisa para eles, mas eles não queriam vivenciar aquilo que era a realidade, aquilo que era a verdade. E nisso, Paulo vai falar para eles, né? Vai falar para eles, bem aqui lá no início, no capítulo 1, vai dizer assim: é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ele libertou do quê? Libertou do pecado. Aquela pessoa já estava ali vivenciando um pecado desagradável, coisas pecaminosas, né? Então diz assim Paulo: ficai, portanto, firmes, não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Paulo já tinha passado, ele já tinha deixado um ensinamento para essas pessoas não vivenciar a escravidão. O que é a escravidão? O pecado já tinha tomado conta deles. Paulo tinha deixado, né, para eles que não pode vivenciar assim, não se vivencia assim, foge do pecado, foge das corrupções, foge de todo o pecado. Paulo passou, deixou o rastro dele, e eles estavam vivenciando, mas chegou no momento que eles estavam voltando para trás. E aí foi onde Paulo ficou sabendo disso, né, onde tem as pessoas, aqui próprio aos Gálatas, as pessoas estavam falando mal de Paulo, falando que Paulo não era apóstolo, falando que Paulo não era aquele que foi escolhido do Senhor, falando que Paulo pregava as coisas erradas. As pessoas já estavam realmente diferentes daquilo que Paulo tinha passado da primeira vez. Então, fuja, né? Paulo está dizendo, fuja do pecado. Assim também nós, fujamos do pecado. O pecado não agrada ao Senhor. O pecado não agrada a Deus. Nós possamos fugir do nosso pecado também, meus irmãos. Paulo nos ensina isso, nessa carta aos Gálatas. E ele deixa um ensinamento profundo, um ensinamento profético, né, para as nossas vidas, que vai dizer assim, se você está com a Bíblia aí, lá no versículo 18, olha aqui o que as pessoas vivenciavam naquele momento, de estrangedor que estava trazendo para aquelas pessoas. Que Paulo ficou sabendo de tantas coisas que Paulo não. Vocês não estão vivenciando aquilo que eu ensinei, aquilo que o Senhor revelou a mim, aquilo que o Senhor revela ao meu coração. E então Paulo vai dizer, se porém vós deixais guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Muitas coisas eram pela lei. Se não me engano, uma vez numa missa, o Padre Ernesto aqui da paróquia, ele falou, né, tinha mais de 500 leis que eles seguiam, e o Senhor tinha deixado só 10, né, mas eles colocaram tantas leis que nem sabiam o que mais estava vivenciando, né, nem sabiam mais o que estava vivenciando. E aqui Paulo nos diz, né, não estáis sob a lei, mas sim pelo Espírito. Claro que nós temos que seguir a lei ali, os 10 mandamentos, a palavra do Senhor, temos que seguir, né? A lei também faz parte da nossa doutrina, mas também temos que entender que o Espírito Santo ele nos revela para onde irmos, para o que fazermos. O Espírito Santo nos traz essa alegria, essa grandeza. E Paulo falou, peça ao Espírito Santo para que possa revelar a vocês. E Paulo diz assim, lá no versículo 19, as obras da carne são, as obras da carne, aquilo que vivencia as nossas carnes, aquilo que o pecado grita a nossa carne, aquilo que o pecado vem tomar conta de nós. Paulo diz para nós, né, afasta das coisas da carne, viva das coisas do Espírito, vive das coisas do céu, das coisas que Nossa Senhora ela pegou para ela e acatou e ficou com ela. Foi isso que Nossa Senhora fez. O que era da coisa do Espírito, Nossa Senhora falou, não, isso aqui eu quero para mim, né?
Não está na Bíblia, mas a gente relê os trechos que Nossa Senhora que vem falar, ela cata as coisas do Senhor muito profundo ao seu coração. Assim também temos que ser nós, né? Como Paulo vem nos dizer. Aí Paulo diz assim, né? Vocês possam se afastar da fornicação, né? A fornicação é a imoralidade, né? Imoralidade sexual, né? Uma prática sexual fora do cônjuge, fora do casamento. Quantos pecados cometidos, né? Esses pecados cometidos fora do casamento, isso não nos convém, né? Isso não nos convém. Temos que vivenciar aquilo que o Senhor nos pede, né? A castidade. Temos que vivenciar aquilo que a igreja nos pede só depois do casamento, né? Aguenta aí, gente, aguenta aí, só depois do casamento. Não podemos ter essa fornicação no nosso coração, nessa luxúria. Às vezes a gente pensa que a luxúria é isso aqui. Não, a luxúria é o pecado em nós, que grita, sexo desregrado. Não, isso é fornicação. Tem que dizer a impureza, né? Paulo vai nos dizer aqui a impureza, lá no 19, estou lendo na palavra aqui, 19 lá, a impureza e pensamentos impuros. Quantos pensamentos impuros eu vejo pelas pessoas que não pode olhar para alguma coisa que já está com o pensamento longe, foge, até mesmo nas missas, né? Está ali, igual o padre fala, está na missa, mas a mente está longe. Cuidado com os pensamentos impuros, né? A libertinagem, né? A libertinagem está vivendo para pecar, né? Está vivendo uma liberdade para pecar, revoltar-se contra as regras. Aquilo que a igreja nos pede é revoltar contra as regras, isso é libertinagem. A igreja nos pede para nós fazer isso e nós fazemos diferente, isso é libertinagem. É o que Paulo nos diz. Eu passei aqui ensinando vocês uma coisa, agora vocês estão fazendo diferente, é libertinagem. Também temos que trazer para as nossas vidas, isso é libertinagem. Satisfazer os nossos desejos sem se preocupar com as consequências. Não, eu vou pecar aqui, não vai dar nada. Eu vou pecar um pouquinho aqui, não vai dar nada. Não, dá sim. Isso é libertinagem. Se pecar aqui, lá na frente você vai ver. Você vai sofrer com as consequências. Ah, mas por que está acontecendo isso comigo? Você não sai da vida do pecado, como é que isso não acontece? Né? Então, são coisas que a gente tem que estar ali procurando. Paulo nos exorta aqui, nessa palavra, daquilo que ele tinha passado e agora as pessoas estavam vivenciando isso na comunidade. E nós vivenciamos muito isso aqui que ele está nos ensinando. Vai nos dizer também a idolatria, quanto à prática da idolatria que nós temos, meus irmãos, na nossa igreja, querendo procurar outras igrejas, querendo frequentar outros lugares que não convém à igreja católica, buscar em outras religiões que não convém a nós. Para com isso, isso não convém a nós. Paulo nos ensina, a idolatria não convém a nós. Temos também aqui, Paulo vai nos dizer aqui, ó, a superstição, horóscopo. Horóscopo não convém a nós católicos, nós estamos vivenciando o horóscopo. Nós não temos essa questão de horóscopo. Hoje tem que ir isso amarelo, hoje tem que ser azul, amanhã tem que ser verde. Não. Quem manda na nossa vida é Deus. É Deus que fala que temos que usar, que temos que fazer, que temos que agir. É o Espírito Santo que nos revela. E não o horóscopo. Para com isso. Trevo de 4 flores. Isso não convém a nós, meus irmãos. Isso não convém a nós. O Senhor nos ensina a estar vivenciando com o Espírito Santo. Se é superstição, entrar na praia, dar passinho com os 2 pés, não convém a nós, né? Pular dentro do mar, 3 passinhos, igual as pessoas falam muitas vezes, né? Quando na passagem do ano, né, tem que pular no mar tal coisa, todas as pessoas vão pro mar para ver se acontece. Não, o que acontece é você colocar os joelhos no chão, rezar o Santo Rosário, pedir a Nossa Senhora, aí o milagre vai vir. Tenha certeza disso. Inimizades, quantas inimizades nós temos na nossa igreja, com os nossos irmãos de comunidade. Talvez você que tem uma inimizade na congregação sua, né? Não pode acontecer isso. Não podemos ter inimizade entre nós. Acaba o nosso vínculo, o vínculo de estar próximo com o Senhor. Não podemos ter inimizades.
Desfaça essa inimizade, desfaça. Paulo nos fala, inimizades não, meus irmãos. Convertas, Gálatas, convertas, inimizades não. Brigas, quantas brigas nas nossas casas. Às vezes as pessoas falam no nocaute, brigando, né? Um soco aqui e outro soco ali. Não, a briga que nós falamos somos por palavras também. Tem esta briga, mas também temos com palavras, com os pensamentos. Nós andamos brigando, discutindo, gritando, falando bobeiras. Não, para com isso, para com essas brigas, com essas besteiras. Deixe de brigar, muda de vida. Ciúmes, tem muitas coisas que Paulo vai trazer. Ciúmes, né? Ódio, ambição, né? Ambição é muito forte, que nos traz as riquezas, cobiças, anseio constante de querer cada vez mais. Eu tenho o suficiente, mas eu quero mais, mais e mais e mais. Muitas vezes a nossa ambição de querer riqueza, de querer cada vez mais, nós esquecemos até de Deus, esquecemos até da palavra do Senhor. Nós esquecemos que acima do dinheiro tem Jesus Cristo, acima do dinheiro tem Nossa Senhora, acima do dinheiro tem Deus, tem o Espírito Santo, né? Essas ambições que demoníacas, Paulo nos fala a isso aos Gálatas, a nós também. Nós temos que pegar essa palavra para nós, acatar para nós, né? São tudo isso que Paulo nos traz, né? Partidos, invejas, né? São bebedeiras, orgias. Essas práticas, meus irmãos, não convêm a nós. E é isso que Paulo nos traz, esta alegria, esta graça, esta grandeza de queremos vivenciar estas coisas. E aí Paulo vai nos dizer, para que vocês fiquem, né, atentos naquilo que eu ensinei, para que vocês estejam próximos do Senhor, vivenciai. Vamos lá no versículo 22, né? Ao contrário do fruto do Espírito, isso tudo que nós falamos, vivencie, eu e você. Vivencie. Lá no versículo 22 diz assim, vivencie a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei, porque é de Deus, isso é de Deus. Não há lei para se seguir, porque isso é de Deus, nós temos que fazer isso, né? E vai nos dizer, se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Nós temos que caminhar com esse Espírito. Para vivenciarmos tudo isso, tirarmos isso das nossas vidas, temos que vivenciar pelo Espírito, meus irmãos. É isso que Paulo nos pede. E que nós possamos, né, com tudo isso que nós estudamos, ter um encontro com o Senhor, né? Mudar a nossa vida, mudar as nossas coisas. Se você não entendeu aqui, pega de novo, lê isso aqui. São coisas que Paulo nos ensina a estarmos mudando de vida. Mudamos de rumo. Vamos mudar aí, buscar em Deus, buscar a graça de Deus. Porque Paulo lá no versículo 3 vai dizer, vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Você é liberto, meus irmãos, pela cruz, pelo madeiro. Aqui está uma cruz, aqui, ó. Por esta cruz você foi liberto do pecado. Se está difícil para você, peça ao Senhor, Senhor, está difícil, me ajude a sair disso aqui, né? Ele vai te orientar. E também Nossa Senhora, que é a nossa mãe, aquela que está sempre conosco. Peça a Nossa Senhora, ela vai te ajudar, ela vai me ajudar. Não estou dizendo para você, mas também isso serviu para mim. Eu peço, mãe, que a Senhora me auxilie. Auxilie, para que tudo isso que Paulo me ensinou aqui nesta carta, eu mude de vida. Amém, meus irmãos? Muito obrigado. Curte aí, dá um like, né? Vamos estar aí compartilhando este vídeo, compartilhando toda esta beleza, esta grandeza, e que o Espírito Santo nos guie e que Nossa Senhora interceda por nós. Amém? Salve Maria, fique com Deus e Deus abençoe.